Como já previsto, os Estados Unidos usaram os acontecimentos em Kursk como moeda de troca. A Casa Branca ofereceu uma resposta direta ao presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira, em meio ao ataque da Ucrânia à região russa. John Kirby, conselheiro de Comunicações e Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse que se a incursão da Ucrânia na região oeste da Rússia deixou Putin desconfortável, há uma clara solução para isso. É fácil, ele pode simplesmente dar o fora da Ucrânia e encerrar o assunto. Já se passou mais de uma semana desde que as forças ucranianas lançaram um ataque surpresa a Kursk. Embora ainda não se saiba muito sobre a extensão total da incursão, o importante general ucraniano disse na terça-feira que as forças do país capturaram cerca de 390 milhas quadradas de território russo, equivalente a quase 1.000 quilômetros quadrados de domínio. A incursão parece ter pego a Rússia desprevenida, com o presidente ucraniano dizendo na terça-feira que a Ucrânia tomou agora 74 assentamentos ao longo da fronteira e fez com que mais de 120 mil pessoas fugissem da região. Mas o que chamou a atenção foi a revelação dos militares ucranianos sobre a fraca defesa das fronteiras russas. Um vice-comandante de um regimento envolvido na ofensiva disse que planejava uma resistência muito forte das tropas russas. Os militares ucranianos esperavam muita resistência. Porém, segundo o comandante, a defesa das fronteiras russas era principalmente de crianças, adolescentes cumprindo serviço obrigatório, e não homens adultos experientes ou que já tivessem cumprido um bom tempo de serviço no exército. As falas do comandante, na verdade, estavam se referindo aos jovens que ingressaram no serviço obrigatório e não de fato de criança, o que distorce toda a informação. De acordo com os últimos relatórios levantados, a Ucrânia prendeu ao menos 3 soldados muito jovens, o mais novo tinha 19 anos. Mas por que essa falta de critério na defesa da Rússia? Tudo indica que a guerra trouxe mais escassez na segurança interna. Homens adultos estão sendo recrutados e direcionados para o combate nas linhas de frente. Homens russos entre 18 e 30 anos são obrigados agora a cumprir um ano de serviço militar. A idade máxima foi aumentada no ano passado, antes era de até 27 anos. O governo russo aprovou uma série de projetos de lei em julho de 2023 que expande significativamente o número de homens elegíveis para o serviço militar obrigatório, enquanto o país busca resolver seus crescentes problemas de pessoal e, ao mesmo tempo, evitar outra mobilização em grande escala. O país enfrenta uma crescente escassez de mão de obra em meio à guerra, mesmo depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a mobilização de 300 mil reservistas de uma só vez no outono de 2022, levando dezenas de milhares de homens russos a abandonar o próprio país. O comandante, que denunciou o uso de jovens sem experiência alguma na defesa da fronteira russa, acrescentou que só descobriu a ofensiva de Kursk pouco antes dela começar. A maioria dos oficiais superiores recebeu apenas um aviso de 3 dias de que iriam invadir a região russa. Soldados em posições que não eram de liderança foram informados apenas um dia antes. A Ucrânia tentou mascarar sua concentração de forças ao longo da fronteira, espalhando-as em casas pelas vilas e fingindo conduzir exercícios de treinamento. Mais notavelmente, os líderes ucranianos mantiveram silêncio sobre a ofensiva, mesmo dias após o surgimento de relatos de que as tropas de Kiev estavam avançando quilômetros para dentro de Kursk. Os militares ucranianos pareciam fazer grandes esforços para manter a missão em segredo. De acordo com o Instituto de Pesquisa afiliado aos militares ucranianos, que analisou conflitos modernos recentes, chegou à conclusão de que as operações mais bem-sucedidas eram mantidas em sigilo antes de serem realizadas. No entanto, um analista pró-russo que possui um canal no Telegram já havia analisado esses movimentos e disse que o alto escalão russo já monitorava a escalada ucraniana nos últimos 2 meses, mas pouco fizeram para se preparar. Para Mike Ryan, analista de guerra e major-general australiano aposentado, em uma análise recente, disse que parece que mais uma vez, nos últimos dias, os ucranianos surpreenderam a Rússia e os observadores no Ocidente com as suas mais recentes operações.
Isso contrasta com a contraofensiva fracassada na Ucrânia no ano passado. Depois de empurrar de volta as defesas russas no sul, as tropas ucranianas só conseguiram recuperar cerca de 200 milhas quadradas de território. Antes do ataque, os militares ucranianos divulgaram um videoclipe erroneamente e telegrafaram sobre suas intenções com mês de antecedência para uma contraofensiva. Desta vez, a maioria dos espectadores não achava que tinha cartas na manga para fazer isso, mas a ofensiva ucraniana começou em 6 de agosto e já dura mais de uma semana. Vale a pena notar que a extensão do conhecimento da Rússia sobre um potencial ataque não é conhecida, mas o especialista militar russo Vladislav Shurigin disse que os comandantes russos ignoraram a inteligência de que a Ucrânia estava se preparando para atacar e falharam em iniciar os protocolos de defesa. Tudo indica que o sinal veio da inteligência russa para a liderança militar, mas medidas importantes não foram tomadas. Isso é uma falha de todo o sistema de inteligência e, como Putin é responsável por isso, está claro que isso é um golpe para o próprio Putin. Não se sabe ao certo se Vladimir Putin sabia dessas informações prévias. Não se sabe se tomou decisões que não foram cumpridas pelos militares ou se todo o esforço realizado não foi suficiente. De fato, a invasão ucraniana de Kursk foi bem sucedida, principalmente devido ao fato de que o comando militar e a liderança política da Rússia estavam completamente despreparados para esse tipo de evento. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando nossos produtos na loja oficial, umapinca.com/área militar. A cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho. Isso porque a monetização e o engajamento foram restritos pelo YouTube.